Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoais as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Sandro, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A todos os irmãos que ouvirem este Evangelho, graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Você que está me ouvindo pela primeira vez, graça e paz, e que você faça parte, seja membro desta igreja. Essa igreja não foi levantada por homem, nem por ouro, nem por prata, mas foi pelo Deus vivo, para a honra e glória do seu nome, para que você receba todas as bênçãos do céu. Em nome de Jesus. Deixe o seu joinha e aperte o sininho. Inscreva-se para receber todas as notificações, orações e o Evangelho de Cristo. O Evangelho da graça, para que você seja restaurado, restaurada, renovado e renovada. Cada dia, cada manhã, o seu dia seja maravilhoso. E você, se está sofrendo, atribulado, cansado, cansada, oprimido, é para esses que Deus enviou o seu Filho amado para que nos consolasse. Então, eu convido você a deixar o seu joinha, para que o YouTube compartilhe com outras pessoas que estão necessitadas, sofrendo, atribuladas, cansadas e oprimidas. Amém. Vamos à leitura do Evangelho de Cristo. Marcos capítulo 3. A cura da mão atrofiada. E outra vez entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. Estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse Jesus ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te, vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se, olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração. Jesus disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu. E lhe foi restituída sua mão, sã como a outra. E, tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra Jesus, procurando ver como o mataria. Uma multidão procura por Jesus. E Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar e seguiu uma grande multidão da Galileia e da Judeia, e de Jerusalém, da Idumeia, de além do Jordão e de perto de Tiro. De Sidom, uma grande multidão que, ouvindo como grandes coisas ele fazia, vinha ter com ele. Jesus disse
aos seus discípulos que tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante de Jesus e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E Jesus os ameaçava muito, para que não o manifestasse. A escolha dos 12 apóstolos. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E começou e nomeou 12 para que tivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé e Tiago, filho de Alfeu, a Tadeu, e a Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o entregou. Foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Acusações contra Jesus. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Chamando-os a si, disse-lhe Jesus por parábola: como pode Satanás expulsar a Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra ela mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo, for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, lhe entrando em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam: tem espírito imundo. A mãe e os irmãos de Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. Jesus lhe disse: quem é minha mãe e meus irmãos? Olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A parábola do semeador, capítulo 4. Outra vez começou Jesus a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. Porém, toda a multidão estava em terra junto do mar. Jesus ensinava-lhe muitas coisas por parábola e lhe dizia
na sua doutrina. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. Então vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. Nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se. Como não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhe: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram acerca da parábola. E Jesus lhe disse: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábola, para que, vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhe: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. Os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporão, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, as preocupações, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem. Dão frutos, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. A parábola da candeia. E Jesus lhe disse: vem porventura a candeia para se colocar debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de se manifestar. Nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhe Jesus: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medides, vos medirão a vós, e vos será ainda acrescentada a vós que ouvis. Porque ao que tem, lhe será dado, ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. A parábola da semente. E Jesus dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Então dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse, crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio da espiga. Quando já o fruto se mostra, lhe mete logo a foice, porque está chegada a ceifa. A parábola do grão de mostarda. E dizia Jesus: a que semelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representamos? É como um grão de mostarda, que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra.
mas, tendo sido semeada, cresce, se faz a maior de todas as hortaliças, que cria grandes ramos, de modo que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas, como essas, lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábola, Jesus nunca lhe falava, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento. Subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que morremos todos? E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E Jesus lhe disse: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém.